Nós estamos aprendendo sobre o plano perfeito de Deus. E nos ensina que nós estamos na terra de passagem. O nosso destino final é aonde? No céu. No céu, muito bem. E a referência bíblica está escrito no livro de João, capítulo 3, e versículo 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Hoje nós iremos aprender sobre o pecado. O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que a gente pensamos, falamos, né, que não agrada a Deus. Pecado também é o que a gente ouvimos, que não agrada a Deus. Pecado também é o que a gente pensamos, que não agrada a Deus. O que mais que é pecado que não agrada a Deus? O que a gente sentimos, que não agrada a Deus. Até o que a gente vemos, que também não agrada o Senhor. E também o que a gente fazemos que não agrada a Deus. Ou seja, tudo que não agrada a Deus é pecado. A Bíblia diz, no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz o seguinte: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. No livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, está escrito, vamos todos dizer junto? Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Quem foi que pecou? Aqui está dizendo que é todos. E eles estão afastados de quê? De Deus. Muito bem. Mas nós já vemos que pecado é tudo aquilo que a gente pensamos, falamos e ouvimos que não agrada ao Senhor, como mentir. O que mais que é pecado? Vamos, gente, participar. Roubar, né? Brigar é pecado? Brigar é falar mal do coleguinha é pecado? Desobedecer o papai e a mamãe é pecado? É pecado? Não, pensei que ia pegar vocês, mas vocês estão ligados. Que bom, né? Todos esses pecados que vocês estão vendo aqui, como mentir, o que a gente falamos que não agrada a Deus, o que a gente vemos, o que a gente pensamos e o que a gente sentimos que não agrada a Deus, vão contra a vontade de Deus para nós. O pecado, ele nos separa de Deus ou nos aproxima de Deus? Nos separa de Deus. Muito bem, Bia. Por quê? Porque Deus é santo, Ele é perfeito e Ele não habita onde há pecado. Onde tem o pecado, Deus está presente? Não está presente, né? E a palavra pecado significa errar o alvo. Ou seja, quando nós queremos conquistar alguma coisa, mas nós erramos o caminho, então nós erramos o alvo, né? Então, a palavra pecado significa isso, errar o alvo. Deus, Ele quer que a gente vivamos de acordo com a vontade dEle. Deus quer que a gente viva longe dEle? Não, Deus quer que a gente viva de acordo com a sua vontade. Seguindo quem? Quem é o caminho? Jesus, né? Então Deus quer que a gente viva de acordo com a vontade dEle, seguindo Jesus. Mas quando nós pecamos, nós se desviamos desse caminho. O caminho é quem? Jesus. Mas quando nós pecamos, nós estamos se desviando desse caminho. E quando nós erramos o alvo, é quando nós pecamos. Quando nós pecamos, o nosso coração, ele fica assim, ó, tristinho. Quando nós pecamos, o nosso coração, ele fica triste, ele fica sujo, nós se sentimos mal e podemos ficar com vergonha. Às vezes, quando a gente faz alguma coisa que as outras pessoas sabem que a gente fez errado, nós ficamos até com vergonha, né? E isso deixa o nosso coração triste, com vergonha. E o pecado, ele nos impede cada vez mais de estar perto de quem?
de Deus, de Jesus. O inimigo de nossas almas, que é o diabo, ele quer ver a gente pecando, ele quer ver a gente desobedecendo a Deus, fazendo as coisas que não agradam a Deus e cada vez mais longe de Deus. Mas Deus, ele não quer isso para nós. Deus quer que nós vivamos cada vez mais fazendo a vontade dele. Quem vive fazendo as coisas erradas e fazendo coisas que desagradam a Deus, vive escravizado, vive escravo do pecado e não consegue se libertar sozinho. Essa pessoa que é escrava do pecado, ela precisa de Jesus para se libertar, precisa de Deus. O inimigo, ele quer que a gente continue no pecado e cada vez mais longe de Deus. Mas Deus quer a gente cada vez mais pertinho dele. Por isso que ele criou um plano perfeito para nós. E qual foi esse plano? Está lá no livro de João, capítulo 13, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Quem foi que Deus deu? Jesus, para morrer por cada um de nós, para que nós pudéssemos, para que Deus nos perdoasse. Jesus, quando ele morreu na cruz, ele levou os nossos pecados, todos os pecados que nós tínhamos, o Senhor Jesus levou com ele. E nós fomos perdoados dos nossos pecados. Através da morte de Jesus, nós podemos chegar perto de Deus. Jesus, ele veio ao mundo para morrer na cruz pelos nossos pecados. Ele pagou o preço para que pudéssemos ser perdoados. Perdoados por quem? Por Deus. Mas para a gente ser perdoado, nós temos que também perdoar, né? Se nós quisermos ser perdoados pelo Pai, nós também temos que perdoar. Por isso, quando nós aceitamos Jesus, ele nos perdoa e nos purifica de todo o pecado, nos dando um novo começo. Quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador da nossa vida, o Senhor nos perdoa e nos dá uma nova oportunidade. E nós estamos purificados de todo o pecado e passamos a ter uma oportunidade, um novo começo. Através do amor de Jesus, forma a nossa vida e nos faz uma nova criatura. Mas para a gente ser perdoado dos pecados, nós temos que fazer o quê? Arrepender. Nós precisamos reconhecer que erramos e precisamos se arrepender das coisas erradas que nós fizemos. E quando nós se arrependemos, nós temos que fazer o quê? Pedir perdão. A palavra do Senhor diz no livro de Atos, capítulo 13, versículo 19. Portanto, arrependem-se e voltem para Deus, a fim de que Ele perdoe os pecados de vocês. Então, nós temos que se arrepender. Nós também temos que receber Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nós devemos convidar Jesus para entrar no nosso coração e ser o único Senhor da nossa vida e o nosso Salvador. Quem é que nós temos que convidar para entrar dentro do nosso coração? Jesus. Está escrito no livro de Atos, capítulo 16, e versículo 31, diz assim: creiam no Senhor Jesus e vocês serão salvos. Para a gente ser salvo, nós temos que crer em quem? Em Jesus. Também temos que pedir perdão pelos nossos pecados. Nós temos que confessar a Deus, dizer a Ele o que a gente fez de errado e pedir perdão para que Ele nos perdoe. Mas pedir perdão sincero, nós temos que ser sinceros, porque Deus, Ele sabe, Ele conhece o nosso coração. E não adianta só a gente pedir perdão se a gente não estiver arrependido de verdade, porque Deus sabe se nós estamos arrependidos ou não. Nós temos que pedir perdão com o coração sincero, com arrependimento. E também temos que mudar de atitude. Adianta a gente pedir perdão a Deus e continuar fazendo as coisas erradas novamente?
Não, né? Nós temos que mudar de atitude. Aquilo que a gente estava fazendo que não agrada a Deus, nós temos que fazer diferente. Nós temos que fazer as coisas que agrada a Deus. Isso é mudar de atitude. Deixar as coisas erradas que nós estávamos fazendo e passar a fazer as coisas certas que agrada ao Senhor. A palavra do Senhor diz em 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 17. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que era novo. Ou seja, quem está unido com Deus, com Jesus, é uma nova pessoa. As coisas que estava fazendo, acabou. E não vai fazer mais. Se tornou uma nova pessoa. Aprendemos que todos nós pecamos, mas temos que se arrepender dos nossos pecados, pedir perdão a Deus e mudar de atitude e ter uma nova vida, fazendo as coisas que agradam ao Senhor. Amém? Vamos para as perguntas? Era os meninos. Primeira pergunta para Nicole. Quando nós pecamos, como fica o nosso coração? Fica triste, né? Fica a Bia. O pecado, ele nos impede de quê? O pecado, Vitória. O pecado, ele nos impede de quê? Muito bem, né? De servir a Jesus, de chegar perto de Deus. O Rian. Quando nós recebemos o perdão de Deus, precisamos fazer o quê? Mudar de atitude para continuar servindo. Muito bem. Mudar de atitude, né? As coisas que a gente estava fazendo de errado, não devemos fazer mais. O que deu... agora Maria. Como é o versículo que está escrito no livro de João, capítulo 16, 3. Capítulo 3, versículo 16. Agora, Lari. O que é que está escrito no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 23? Ela nem estava aqui. Era, né? Foi o começo. Uhum. E não choveu. Quem Deus enviou para nos libertar de todos os pecados? Às vezes, se fosse um taxista, alguma coisa assim que ele se interessasse pelo carro, ele deixava o camarada. Quem Deus enviou para aqui para a terra para nos libertar de todos os pecados que a gente tinha? Chegava ali, mas não. E aí, Lari? Não. Quem foi, Bia? Muito bem, foi Jesus, né?